esse título aqui ele deixa a gente meio intrigado, né? Som ajuda a enxergar. Vamos lá, vamos com calma. Um fenômeno super importante que acontece com o som é a chamada reflexão. Essa figura aqui ajuda a gente a entender isso. Tem uma pessoa aqui num barco, perto aqui de um paredão rochoso, e a pessoa dá um grito, e a gente tem aqui a onda sonora, que está aqui em vermelho, caminhando na direção do paredão rochoso. A gente representa a onda assim porque a onda sonora é uma onda longitudinal, tá lembrado? Quando essa onda encontra o paredão, ela reflete, ela colide com o paredão e reflete e volta para a pessoa. Esse fenômeno é o chamado fenômeno da reflexão. Qualquer onda mecânica ou eletromagnética passa por esse fenômeno quando encontra um obstáculo no seu caminho. Se esse intervalo de tempo entre a ida e a volta for maior ou igual a 0,1 segundo, aí a gente consegue perceber a diferença entre o som que a gente emitiu quando gritou, que o nosso ouvido captou também, e o som que está voltando refletido pelo paredão, pelo obstáculo. E aí a gente começa a perceber como se fossem dois sons, um que a gente emitiu e outro que a gente está recebendo depois. Aí a gente chama isso de eco, tá? Eco. E olha só, com essa informação a gente consegue calcular qual é a distância necessária entre o obstáculo e a gente, ou a fonte sonora, para a gente perceber o eco. Vamos fazer uma continha rápida? Se a gente considerar que o som caminha com velocidade constante no ar, então V é igual a ΔS ΔT, a velocidade pode ser tomada como 340 metros por segundo aproximadamente. Aqui nós temos a distância e o ΔT é de 0,1 segundo. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar um ΔS de 34 metros. Mas não se esqueça que esse ΔS é a distância total, né? Embora aqui a gente esteja falando de deslocamento, na verdade ele representa a distância percorrida pelo som na ida e na volta. Portanto, a distância entre você, ou a fonte sonora, e o obstáculo tem que ser metade desse valor aqui, 17 metros, portanto. A reflexão do som em obstáculos, ela traz uma série de informações, porque como o obstáculo pode ter relevo, quando as ondas colidem com o obstáculo e voltam, elas voltam deformadas. Se a gente conseguir mapear essa deformação, a gente consegue transformar isso em informação que pode ser traduzida em imagem, e a gente consegue enxergar indiretamente usando o som. Som ou ultrassom e infrassom, depende da aplicação, tá? Os ultrassons são bastante aplicados, inclusive, vou te mostrar um exemplo agora. Reconheceu essa imagem aqui? Exatamente, um ultrassom, né, do abdômen de uma pessoa, de uma mulher, onde você enxerga um bebê. Quer dizer, os médicos enxergam bebês aqui, eu praticamente não consigo enxergar nada. Mas dá para enxergar outras coisas também, viu? Dá para enxergar cistos, pedras, etc, etc. O fato é que, ao bombardear o abdômen da pessoa, né, no bom sentido, com ultrassom, com ondas de ultrassom, a reflexão dessas ondas traz informações, porque a onda volta deformada, a gente consegue transformar isso em imagem, né? Essa é uma aplicação. A gente pode também determinar a localização de objetos. Olha só, do seu lado direito que você tem uma embarcação com um emissor de ondas, né, ondas de som ou ultrassom. Essas ondas caminham pela água, atingem aqui o fundo dessa região, desse lago, do oceano, e ao voltar com a deformação devido a esse relevo, a gente consegue mapear e enxergar o fundo do mar. Como é que você acha que submarino enxerga dentro da água? O submarino não tem janela. O submarino só consegue enxergar, entre aspas, por causa desses dispositivos que emitem ondas sonoras ou de ultrassom, que ao refletir trazem informações sobre o que está em volta, né? Esses equipamentos usados em embarcações são chamados de sonares. E eles são baseados, né, entre outras coisas, no comportamento de alguns animais. Como por exemplo os golfinhos. Golfinhos são capazes de emitir ondas de ultrassom e localizar presas e saber distância, saber tamanho, né, como você vai ver nessa animação que tem aí na sequência. Como você pode ver nessa animação, olha lá, da cabeça do golfinho existe uma câmara, uma cavidade onde é produzido o ultrassom. O ultrassom é emitido, colide contra o peixe e volta, e quando volta o golfinho consegue saber qual é o tamanho do peixe, que tipo de peixe é, pela sua experiência de vida, e também qual é a distância que esse peixe está, ou se ele está sozinho, ou se é um cardume, ok? E agora o ultrassom refletido na sua mão para você ver objetos que na verdade não existem. Muito louco, né? Vamos trabalhar?